Olá, estamos aqui com a Analisa Dalzotto. Ela é planejadora financeira certificada pela IBCPF e vai falar um pouco sobre os panoramas de investimento para aposentadoria. Analisa, muito obrigado pela sua presença. Primeiro eu queria que você falasse com a gente para aquele investidor que ainda a aposentadoria é um sonho distante para ele. Então ainda faltam uns 30 anos, 35. Como que esse investidor deve se posicionar? Que produtos são interessantes para essa pessoa? Léo, obrigada pela oportunidade. Bem, com 30 anos pela frente, tem bastante tempo, então assim, dá para buscar fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. Primeiro de tudo, qualquer investidor tem que ter uma reserva de segurança, que deve ser equivalente a uns 3 meses, de 3 a 6 meses pelo menos, das despesas pagas. É muito importante ter a reserva de segurança. Então, primeiro a gente compra a reserva de segurança e a gente aloca em produtos que não tenham volatilidade no curto prazo. Então, CDBs, LFTs, ou algum produto, e tem que ver também a questão da liquidez, ele tem que ser líquido. Então, alguns produtos como LCA e LCI, que você tem que esperar o vencimento, também não são adequados. Então, é melhor deixar no fundo de renda fixa, que tem uma taxa de administração baixa, LFT ou um CDB. Aí vamos lá para o longo prazo. Então, a gente já tem a nossa reserva de segurança constituída, então a gente tem 30 anos pela frente. Então, dá para diversificar bastante. A gente gosta muito atualmente a taxa de juros do governo brasileiro estão altas. Então a gente gosta muito das NTN-Bs, que elas são atreladas, elas se atualizam pela inflação e elas pagam juro real, né? Juro que é descontado da inflação, que está em torno de 6% ao ano. É muito bom, mas elas têm muita volatilidade de curto prazo. Então elas são adequadas. Então, assim, são adequados para quem tem longo prazo, né? Que tem uma ideia de longo prazo, e também a gente pode comprar, então, as NTNBs que vão vencer daqui 30 anos. E dá para fazer essa carteira de NTNB. A bolsa também está muito barata. Tendo um horizonte de 30 anos, e se a pessoa tiver um perfil que ela não se incomoda com a volatilidade, né? Que ela tem uma tolerância boa, ela resiste bem, o sobe e desce. Também é bem interessante comprar um pouco de bolsa, porque ela realmente está muito barata. E, poxa vida, em 30 anos, se a gente acredita que o Brasil vai crescer, as empresas crescem junto com o Brasil, as ações vão se valorizar. Então, é muito interessante também. Mas as ações, elas ficam muito submetidas às crises, não é? Então, a gente gosta também de fundos multimercado, fundos long and short, fundos que olham o cenário macroeconômico, porque esse investidor, ele tem que buscar ganhar dinheiro no longo prazo. Mas a gente também não pode deixar de considerar que as taxas de juros do Brasil estão altas atualmente. Então, também dá para pôr o dinheiro no CDB, numa LFT, ou nessas LCAs, LCIs, que são isentas de imposto de renda para a pessoa física, e elas acabam dando uma rentabilidade superior ao CDI. Então a gente consegue ganhar dinheiro sem se estressar. Nós acreditamos, aquela estratégia do buy and hold, que o cara compra e carrega, a gente só acha que isso funciona, se pode carregar um bom gestor, isso sim. Sabe? Mas a pessoa física tem uma carteira de ações, a gente não acha isso muito adequado, porque a pessoa física não tem muito tempo para acompanhar, então a gente acredita muito em fundos, né? Então você pode carregar o gestor, mas a gente acha também que uma alocação tática em 30 anos tem que ser feita. O que é uma alocação tática? Tem que ver o que tem de bom no mercado, sabe? De vez em quando mudar, sair de um produto e entrar no outro, né? Exceto essa NTNB com taxa de juros de 6%, que é muito boa, compra, carrega e que ela vença naquele período que você vai precisar montar a sua renda de aposentadoria. E Ana, para aquele investidor que a aposentadoria já está um pouco mais perto, está aí com uns 45, 50 anos de idade, como é que tem que ser a alocação dessa pessoa? Ele pode tomar tantos riscos quanto esse investidor que falta mais tempo? 45, 50 anos de idade, se ele aposentar aos 65, ele tem 15 anos pela frente. Ele ainda pode tomar risco. Mas aí realmente a alocação tática passa a ser muito mais importante. Não é? Ele tem que acompanhar o mercado. E não é difícil. O Infomoney faz um papel super bacana.
né? Hoje em dia tem muito veículo, tem muita forma de acompanhar o mercado, mas ele ainda pode sim tomar risco, porque ele ainda tem uma janela, aí tem uns 15 anos pela frente. A gente gosta muito também, para montar uma aposentadoria, do INSS. A gente compara quanto que a pessoa aplica, né? Se é uma pessoa que tem essa opção, um profissional liberal, enfim, um empresário, né, que não é um assalariado, que daí aquele lá já paga INSS, ou mesmo uma dona de casa, é muito interessante INSS, é um investimento que não tem igual. Então a gente pega lá o relatório do INSS, a gente montou lá uma tabelinha e a gente fez umas comparações e a gente viu que 100% até agora, que a gente viu, que a gente analisou do INSS dos clientes, se a pessoa tivesse que, ao invés de contribuir para o INSS, tivesse que aplicar num produto, geralmente a pessoa teria que buscar um rendimento acima de inflação de mais ou menos uns 15%, 20%. É muito risco. Então, assim, o INSS é um negócio muito bacana. Claro, ele atualmente o teto é em torno de 4.400, então assim, vale super a pena você contribuir para o INSS, porque ele, no futuro, ele vai compor a sua aposentadoria. A aposentadoria é um conjunto de rendas que a gente monta. Então ele realmente tem um papel importante também. E para aquela pessoa que quer se aposentar agora, essa pessoa, esse investidor, normalmente tem a preocupação que ele tem que receber renda mensal ou semestral com algum fluxo e, ao mesmo tempo, manter o patrimônio dele pelo menos até o final da sua vida, ou às vezes tem até a preocupação de deixar uma herança, de deixar algum dinheiro para os filhos. Como é que essa pessoa monta essa carteira agora? Então, se quer deixar herança, é bom então que se ele consegue, se ele constituiu ao longo da vida de trabalho dele um determinado patrimônio, vamos dizer que seja uma árvore, e ele consegue viver somente dos frutos dessa árvore, aí ele vai conseguir deixar um patrimônio. Produtos legais para manter o valor do patrimônio, para ele deixar de herança, a gente gosta de imóveis comerciais, apesar de que agora está difícil, as salas pequenas, tem muita vacância atualmente em imóveis comerciais, especialmente as salas pequenas, mas ainda tem boas oportunidades. Então, imóveis comerciais são bons geradores de renda, tem que buscar pelo menos que ele dê 0,5% do valor do imóvel, 0,5% ao mês, aquela história que é 1% ao mês, isso não existe mais, é muito raro achar, se achar, compra, que é ótimo. Ainda acho, mas é caro. Lojas de rua é legal, que elas dão uma renda boa. Mas enfim, imóveis comerciais de modo geral, lajes corporativas, galpões, desde que já esteja alugado, né? Uhum. É o ideal, que daí diminui teu risco. As NTNBs que dão renda é muito legal, porque ela atualiza pela inflação, então quando chegar o vencimento, a pessoa vai ter aquele valor protegido, né? Agora, para aquelas pessoas e aí não pode, na época da aposentadoria, tem que diminuir totalmente o risco da carteira. Não faz mais dividendos, se a pessoa já tem uma carteira de ações e gosta, dividendos é interessante, também ele mantém o patrimônio. Mas fora isso, ficar deixando seus recursos em fundos muito agressivos, em produtos muito agressivos, não faz sentido. Tem que buscar renda. Então, a pessoa não tem mais tempo para buscar, para fazer esse dinheiro de novo se acontecer uma crise. Então, tem que diminuir totalmente o risco da carteira e buscar produtos que gerem boa renda, que é outra história, outro perfil. Que produtos seriam esses? Olha, basicamente, dividendos de ações, para proteger o patrimônio. Dividendos de ações, tem algumas debêntures que pagam cupons mensais, trimestrais, não é? E os imóveis comerciais. Basicamente é isso aí que você monta uma renda e protege o patrimônio. Também, se você não precisa deixar herança, daí fica mais fácil. Porque você pode consumir também a árvore, né? Você vai consumindo ao longo do tempo, tem que ter um planejamento bom. Nós calculamos que as pessoas estão vivendo mais, então a gente acredita que a gente tem que fazer a conta que uma pessoa vai viver até 105 anos, porque se errar na conta, já pensou, no final da vida, é complicado você ficar com um patrimônio, né, ter que mudar muito o padrão de vida. Então, a gente calcula até 105 anos, coloca uma taxa de juro pequena,
porque a gente tem que ser muito conservador, mas daí tem umas debentures, tem alguns produtos que a gente busca em corretora que eles vão comendo um pouco do principal e vão pagando, e os juros também. Porque não tem problema, você compra lá uma debênture, um produto desse que dura 30 anos, e você vai ter aquela renda. Então isso é muito interessante também. E sempre tem que ter a reserva de segurança. Então, repito, atualmente, a pessoa que tem um patrimônio, ela pode também ir consumindo ele lentamente e deixar numa LCA, que daí a gente monta umas carteiras, é possível montar, a LCA, a LC, esses produtos também tem que tomar, e como CDB, também tem que tomar muito cuidado, que a gente tem um risco, né? Então a gente convém, quando são bancos que não são bancos de primeira linha, convém deixar no máximo, fazer aplicações de R$200 mil. O Fundo Garantidor de Crédito, ele garante até 250 mil. Mas daí a gente vai ter a rentabilidade dele. Então, se a gente já bota 250 e o banco quebra, você perde a rentabilidade. Então, vamos botar 200 por CPF, por instituição financeira, e fazer uma carteirinha de vencimentos variados, né? Isso é um produto legal também. Então, se a pessoa não tem problema, ela não precisa deixar herança, ela tem disciplina, ela pode ir consumindo também os seus investimentos, não é? Tudo depende do patrimônio que essa família tem. E qual que é o grande conselho para quem quer se aposentar bem, quer se aposentar tranquilo, sem se preocupar? Gaste sempre um pouco menos do que ganha, sempre. Se você tem 30 anos, gaste sempre menos do que ganha. E cuide do seu dinheiro, faça ele trabalhar a seu favor, se aproveitando das oportunidades de mercado. Muito obrigado, Analisa. Foi isso, conversamos aqui com a Analisa Dalzotto, falou um pouco sobre aposentadoria, investimentos. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Boa tarde.